os slides e fala para passar. Pega aí. Fazer a apresentação inicial, né? Cara, quem é cada um, então. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Essa mesa agora é para falar sobre a Executiva Nacional dos Estudantes de Computação no Brasil e sobre a organização dos estudantes de computação no Brasil. Nós temos aqui alguns representantes que fazem parte da Executiva dos Estudantes de Computação e algumas outras pessoas que são colaboradores, né? Porque a Executiva ela trabalha de uma forma colaborativa, assim, inclusive ela tem um dos seus ramos no software livre justamente por acreditar nessa força do trabalho colaborativo entre estudantes no Brasil inteiro, de forma colaborativa e do conhecimento livre, de você realmente ter o conhecimento aberto e livre a todos e a todas que necessitarem. Para iniciar, a gente vai fazer uma apresentação de cada pessoa que está aqui na mesa, começando da esquerda para a direita, da Laís, o que é cada um e o que faz, se é colaborador, o que faz hoje na ENEC. Depois a gente vai fazer uma breve explicação também sobre o que é a Executiva de Computação e abrir o debate para os que estiverem aqui presentes, para a gente discutir o que é Executiva. Esse é o primeiro espaço da Executiva de Computação aqui no FISLE. Vão ter mais 2 espaços. Vai ter um espaço sobre as mulheres na tecnologia e nas comunidades de software livres, que é uma das outras bandeiras que a gente defende enquanto executiva, que a gente acha importante, essa defesa das mulheres e do software livre, são 2 coisas necessárias. E vai ter também um outro espaço sobre hardware livre nas universidades brasileiras, a disseminação do hardware livre, que hoje é uma nova vertente do software livre. Então, assim, caso você conheça algum colega também que não participou desse espaço e queira que ele participe de outros espaços que a ENEC vai estar presente, vão ser esses 2 espaços, um no dia 9 e outro no dia 10. Então, vou passar para a Laís, para ela falar um pouquinho sobre o papel dela na ENEC hoje e qual a parte que ela trabalha e tal na Executiva. Boa tarde. Como ele já disse, meu nome é Laís, eu sou a coordenadora de Políticas e Militância Estudantil e também trabalho com a parte de coordenação do Movimento das Mulheres na Tecnologia. O que eu tento abordar e que eu tento colaborar junto com a ENEC. Tanto lutar pelos direitos dos alunos de computação, lutar pelo marco civil, ter a discussão sobre a internet, mas também ter a discussão sobre quais barreiras existem que inibem as mulheres em participar mais da parte da TI e da comunidade do software livre. E, a partir daí, a gente começar a achar soluções e formas de valorizar a participação das mulheres, tanto na TI quanto na comunidade do software livre. E esse é um trabalho não só também meu, que trabalho com as mulheres, mas também de todo o pessoal da ENEC. E como ele já disse, a ENEC é uma coisa colaborativa. Então, qualquer estudante de computação que queira participar, queira ajudar, é simples. A gente vai até explicar maneiras de participar ativamente da ENEC. Então, não é só executiva que atua, os estudantes também atuam junto. Então, vou passar agora para o Alexandre. Então, boa tarde, meu nome é Alexandre, eu sou também da coordenação geral, o primeiro suplente da ENEC, e meu papel é o seguinte: como todos os diretores, nós trabalhamos na realidade de um modo colaborativo mesmo. A gente levanta a bandeira do software livre em todos os eventos que a gente participa, a gente tenta levantar a entidade que desde 1993 foi criada, no 11º Enicomp. Então é isso, galera, a gente sempre tenta dialogar com os estudantes, nosso espaço sempre é aberto, não é bem como a Laís falou, a executiva ela não trabalha só enquanto executiva, só a executiva que trabalha a respeito da ENEC. O nosso site é colaborativo, é acessível a todos os estudantes, é bem essa a nossa política. A gente vai passar aqui agora um pouco para falar sobre como é a ENEC e tudo, e essa parte é só de apresentação. Vou passar para o Cleiton e aí já a gente vê como é que vai ficar. Boa tarde, meu nome é Cleiton. Atualmente eu trabalho com o Alexandre na coordenação geral, sou o primeiro coordenador, o coordenador geral da executiva.
A eleição do executivo também, para quem não sabe, quem é novo aqui, acontece geralmente nos congressos nacionais de estudantes de computação, que acontece todos os anos, onde são tiradas as pautas de lutas, que é o que a gente colocou aqui, as mulheres, o software livre e outras coisas, que a gente vai explicar aqui mais tarde também. Como eles falaram também, a gente trabalha de forma colaborativa, através de listas de discussão de e-mail e outras coisas, o próprio site também, outras coisas são totalmente abertas, baseadas em software livre. Não apenas open source, mas realmente software livre, baseado na cultura da liberdade do conhecimento. E é isso. Aí eu vou passar para o Matheus, que é o colaborador. Boa tarde, eu sou Matheus Couto, eu sou discente de Ciências da Computação e participo da ENEC como colaborador. Eu colaboro, pois acho que a participação dos discentes, dos alunos, na Executiva Nacional é de extrema importância nas discussões. Acho que ficou pequeno ali, mas ali a gente colocou mais ou menos a lista dos diretores, né, que a gente tem na Executiva hoje, só em termo mesmo de caráter de informativo. Aí tem coordenador geral, que sou eu, Cleiton Galvão, primeiro suplente o Alexandre, coordenador de secretaria-geral é o Yuri Rodrigues Santos Silva, que é de Ciência da Computação também, mesma universidade que eu, da UESB, do campus de Vitória da Conquista. O Alexandre é da Federal do Piauí. Suplente de secretaria-geral é o Gilmar Santana de Lima, que é licenciado em Ciência da Computação pelo Instituto Federal Baiano, no campus de Senhor do Bonfim, também na Bahia. Tem a coordenadora de Finanças e Patrimônio, Michele Borges Miranda, inclusive, que ela estaria nesse espaço aqui com a gente. Ela é da USP, só que teve um problema com o mestrado dela, ela não pôde vir. Tem o suplente de coordenador de Finanças e Patrimônio, que é o Diego Sócrates, que também é de licenciatura em Ciência da Computação pelo Instituto Federal Baiano, do campus de Senhor do Bonfim. Coordenadora de Política e Militância Estudantil, que no caso é a Laís Farias, que está aqui com a gente, que é graduada em Sistema de Informação pela UESB, só que o campus de Jequié, também na Bahia. Tem um suplente de Coordenadoria de Política e Militância Estudantil, que é o Ramon Gonçalves, que é hoje um dos que está organizando o próximo ENECOMP, que é o Congresso Nacional de Estudantes de Computação. Ele é graduando em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, no campus de Belo Horizonte, também em BH. Tem um coordenador de Projetos e Pesquisa em Ciência e Tecnologia, que está aqui presente, que é o Thomas Jefferson da Silva Teixeira. Ele é graduando em Ciência da Computação pela UESB, campus de Vitória da Conquista. E o primeiro suplente também dessa coordenadoria de projetos de pesquisa de Ciência e Tecnologia é o Jefferson Matos, licenciando em Ciência da Computação pelo Instituto Federal Baiano de Senhor do Bonfim, Bahia. Vocês veem que tem uma predominância também dos estudantes da Bahia, até mesmo porque o último ENECOMP foi realizado na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Normalmente isso tem acontecido porque geralmente no estado que está organizando o evento, geralmente é o estado que mais tem pessoas presentes no Congresso Nacional dos Estudantes de Computação. E normalmente porque a eleição ela funciona de forma que a pessoa ela se indica cada cargo. Por exemplo, diretor-geral, a pessoa se indica e aí vão se indicando. Como geralmente acontece na Bahia, teve mais pessoas que se indicaram realmente da Bahia para estar participando, apesar que a eleição não é feita só, assim, atende explicativos, né? A eleição não é feita por todos presentes, porque aí realmente, por exemplo, onde o Estado fosse realizado o evento, teria maior número de votos, né? Porque seria bem mais fácil as pessoas naquele Estado participar, mas a votação ela é feita através de delegados. Cada centro acadêmico, no caso de cada curso de computação, tem direito a eleger os seus delegados de acordo com a quantidade de estudantes que tem. Até 200 estudantes, acho que são 5 estudantes que você pode colocar. Passou de 200, a cada 50 você pode cadastrar um estudante a mais desses 5. Isso aí está tudo no regimento da executiva também, que está lá no site. E aí ficou assim deliberada a diretoria dessa forma. Mas assim, o ideal, que a gente inclusive preza e prega, é a maior representatividade de estados possíveis na diretoria da executiva. Inclusive a gente tentou fazer isso. Tinha algumas pessoas, mais pessoas da Bahia querendo também, mas a gente preferiu deixar
o Alexandre, que é do Piauí, a Bia, que é da USP de São Paulo, a gente procurou mesclar o máximo que a gente conseguiu, com base naquilo que a gente tinha lá no Congresso, né, da Executiva. Tem aí o próximo slide, no caso, sobre nós, que é quem vai estar aqui nessa mesa, que aí tem aí, no caso eu, que sou o Cleiton Galvão, toda a explicação, acho que o pessoal já falou também, cada um falou sobre o que pode até passar esse slide. E a gente aqui entra na criação, que o Alexandre inclusive já tocou, na criação da ENEC. A ENEC surgiu, como está ali, no 11º Congresso Nacional dos Estudantes de Computação. Normalmente os estudantes de computação, eles organizavam os seus congressos a cada ano. No entanto, só a partir do 11º ENECOMP é que os estudantes decidiram se reunir mesmo para criar a executiva, que inclusive outros cursos outras graduações a nível superior e pós-graduação já tinham todas as executivas de cursos de computação ou de seus cursos que representavam os estudantes a nível de graduação, pós-graduação, etc. Mas, no entanto, o curso de computação naquela época ainda não tinha. Mas se nasceu a necessidade de criar a executiva, e a partir desse congresso, na Assembleia, que geralmente sempre acontece no final do congresso, foi realizada a eleição e a criação da nova diretoria dos estudantes de computação. Tem ali também as atribuições, que eu já falei um pouco também, que a executiva hoje dos estudantes de computação é uma entidade civil, sem fins lucrativos, apartidária, gozando de autonomia administrativa, financeira e disciplinar. Não é um grupo antipartidário, mas é um grupo que aceita pessoas que fazem parte ou não de partidos políticos. No entanto, o grupo em si, enquanto executiva de computação, é um grupo apartidário, ou seja, não tem nenhuma ligação, nenhum vínculo com nenhuma entidade partidária do Brasil, até mesmo para manter a sua autonomia em termos de luta, mesmo porque se fosse ligado a algum partido, fosse partidário, os estudantes de computação seriam prejudicados pela necessidade de lutar por melhorias, e a depender de quem estivesse no poder em determinado momento, isso seria meio que esquecido. Então, para manter essa autonomia dos estudantes, a gente mantém essa questão do apartidário. A gente também não tem fins lucrativos justamente por isso. A gente não é uma entidade que visa o lucro, mas sim uma entidade que visa a colaboração dos estudantes e a melhoria dos custos de computação no Brasil. Inclusive, a gente procura também ser autônomo do ponto de vista financeiro, de não ser bancado por empresas ou por partidos, justamente para evitar isso, para ter essa autonomia financeira também. Inclusive, a gente tem alguns bótulos que a gente vai estar sorteando aqui no final vai estar distribuindo no final da palestra, e que a gente está vendendo também a R$2 cada bottom, que é justamente para fazer caixa para a executiva, para a gente estar podendo nos organizar, participar de eventos de software livre, e está participando também da organização do próximo congresso dos estudantes de computação. É basicamente isso sobre essa parte. Vocês podem passar, por favor. Aí tem as finalidades principais. Acho que o Alexandre pode falar um pouco também sobre as finalidades. Pode ser. Como no slide está colocando, segundo o MEC, os cursos da área de computação são ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação, licenciatura em computação e tecnologia informática. Então, enquanto executiva, nós apresentamos... Foi incluída no último ENECOMP, lembra-se, nós incluímos os cursos os tecnólogos e os cursos de análise de ADS no último ENECOMP. Pode falar. Porque, na verdade, assim, a gente geralmente mantém um contato com... O último contato que a gente teve com o MEC de solicitação dos cursos de graduação, eles nos passaram esses cursos. Inclusive, esse ano, a gente está com já um projeto de reatualização e discussão com o MEC sobre muitos cursos que existem no Brasil, por exemplo, como tem graduação em engenharia de software, graduação em análise de sistema, graduação em rede, diversos cursos que eles não nos passaram. E que, assim, inclusive estão no site, em algumas partes do site do MEC, mas em outras eles estão de forma obscura. Acho que, inclusive, a discussão que a gente pretende ter com o MEC esse ano sobre os cursos de graduação na área de computação, que é a problemática de que eles criam diversos cursos, às vezes de forma bem diversificada, no entanto, eles às vezes não têm esse controle total de alguns cursos. Mas a gente
pretende atualizar isso aqui, tem até os técnicos em informática, que a gente está discutindo na lista, também foi discutido no último Enecomp a inclusão, e a gente está fazendo esse debate também. Mas todos os cursos que são da área de computação pertencem também à área de atuação da executiva. Independente de estar aqui ou não, é até bom que os estudantes que são de cursos que não estejam nessa lista estarem presentes nas discussões da executiva para que a gente possa estar incluindo esses cursos e debatendo com o MEC o porquê da lista estar sendo enviada, faltando alguns nomes, outros não, e, enfim, nesse sentido. Pode contar. Exatamente. É nível superior, né? Exato. Atrás é nível superior. Então, o meu curso é de nível superior, federal, homologado. Eu já fiz sistemas de informação também, mas teoricamente já roda, é um dos mais antigos do Brasil. A análise de sistema é muito mais antigo. A análise de sistema e processamento de dados foram os dois primeiros. Depois, ciência da computação foi colocada, que era um ramo da matemática. Isso eu sei porque eu sou um pouco mais velho que vocês, então eu lembro disso. Então, não tem como ele estar fora. Isso é um absurdo. Exatamente. É justamente essas coisas que a gente, enquanto executiva, tem que estar tratando. Um dos papéis da executiva é justamente estar mantendo esse diálogo entre o estudante de computação de todos os níveis com o MEC. Inclusive sobre alguns absurdos que a gente vê nos cursos de computação no Brasil, a forma como são criados, a forma como são administrados pelo próprio MEC e como vem sendo tratados os cursos de computação em alguns sentidos. O papel da executiva, inclusive, é esse também, de estar questionando o porquê não está incluído alguns cursos, porque outros estão, e como está essa organização dos cursos no Brasil. Acho que pode continuar. Passa para o próximo. Passa aí para o próximo. Pode passar para o próximo, por favor. Passe aí. Então, nós vamos falar agora das ações da ENEC. A ENEC tem como ação primária a divulgação da cultura e do software livre, além da realização dos Enecomps anuais, que a partir de 2003, como está dizendo no slide, ele teve uma forte influência do software livre, que foi quando a executiva atual adotou essa maneira de criar esses eventos, teve ciência da importância do software livre e passou a debater esses pontos. Mas pode passar também, pode passar para o próximo slide. E Laís agora vai falar sobre a participação de alguns. No caso, como ele já falou, a partir de 2013, a gente teve grande influência do movimento do software livre, né? Pelas ações do software livre, pela filosofia do software livre até mesmo, da liberdade da colaboração, que a gente também adota para a ENEC, que a ENEC é colaborativa, não é uma instituição que dita regras, ela tem a colaboração dos estudantes. A gente teve participações já em eventos, que foi desde o FISO do ano passado, o Enecomp, porque, assim, uma explicação até que eu acho cabível dar. A executiva, ela ficou morta por uns 2 anos. Então, por algum tempo, até o Enecomp deixou de existir. Então, quando a gente pegou, na verdade, quem organizou o Enecomp do ano passado foi a equipe até mesmo que hoje está na ENEC. Então, a gente adotou o Enecomp para poder justamente colocar na ativa a ENEC, porque a gente acha que é importante lutar pelos direitos dos estudantes de computação. Então, a gente levantou a ENEC no último Enecomp, que foi em setembro do ano passado, mas antes disso a gente já estava começando a semear a questão da ENEC no FISL do ano passado, que a gente participou, na Campus Party também a gente foi, por parte de software livre, levar também aos estudantes que tem alguns novos estudantes mesmo não sabem que existe um órgão que luta pelos direitos dos estudantes de computação. Então, a gente começou a explicar, a dizer como é que funciona, até mesmo sem existir a ENEC ainda. Começou também a incentivar o pessoal a ir para o Enecomp, que é justamente onde há a eleição da ENEC. Aí a gente participou no Enecomp, fez a eleição, a ENEC hoje está acontecendo, ela existe, e daí a gente começou a participar também de outros eventos, não só mais como equipe organizadora do Enecomp, mas sim como ENEC, como no Latinoé do ano passado, que a gente foi e levou os espaços da ENEC. Na Campus Party também, a gente levou um espaço onde explicava sobre o que era ENEC também. Então, a gente começou aos pouquinhos, estar caminhando com a ENEC para que hoje os estudantes pudessem realmente ver que a ENEC voltou e, a partir daí, começassem a aderir
a se inscrever e colaborar com a ENEC para que a gente pudesse a cada dia mais crescer como um movimento mesmo da computação. Então, a gente também incentiva as caloradas livres, que é onde a gente pega os calouros mesmo que estão entrando nos cursos de computação e começa a incentivar o uso não só do software livre, como entender como é que existe a filosofia do software livre, porque o software livre é toda uma filosofia, não é só softwares para serem usados. Então, a gente começou não só a trabalhar, mas também como a atuar com essa nossa grande bandeira do software livre. Então, as ações da ENEC, elas vão desde ferramentas que a gente usa, até mesmo para as reuniões, que são ferramentas livres, até o incentivo à defesa da bandeira do software livre. Não só do software livre, como também hoje bandeiras novas, como das mulheres e dos gêneros que são acuados. Não só mulheres, mas também homossexuais, transexuais. A gente defende eles também, não só como gênero, mas também como participação na tecnologia, porque muitos desses são acuados porque simplesmente existe o preconceito. Então, Cleito vai estar falando sobre as demais ações e os próximos slides. Ainda nesse slide anterior, sobre as ações, uma das ações que a gente tem atualmente da ENEC como a gente defendeu, uma das principais bandeiras que a gente tem é o software livre, inclusive por isso a gente tem estado em eventos de software livre, o FISLI, o Latinoware, a Campus Party no palco de software livre, que é o Sócrates, realizando também FLISOL, que é o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre, inclusive a gente realizou a Vitória da Conquista, e manteve um diálogo com algumas outras cidades do Tocantins e outros lugares que estavam organizando também para estar ajudando o pessoal. Além disso, a gente tem utilizado as ferramentas colaborativas, que no caso são baseadas em software livre. No nosso site, por exemplo, a gente utiliza o FOWIC, no caso FOSWIC, que é o antigo TWIC, que é uma ferramenta colaborativa, que é inclusive a mesma que o site da Wikipedia utiliza para a publicação de coisas, e o site, ele, como a gente colocou, ele é colaborativo. Cada estudante, se quiser entrar no site da ENEC, por exemplo, e adicionar o seu CA, por exemplo, o centro acadêmico do seu curso, por exemplo, de análise de sistemas, é isso? Você pode entrar lá no site da enec.org.br. Assim, seria interessante se você pudesse mandar um e-mail para a gente estar encaminhando para o pessoal que gerencia, porque assim, pelo menos eu e algumas outras pessoas que eu passei o link, eu só fiz criar a conta lá no site. Depois que eu criei a conta, eu recebo um e-mail, aí de segurança, uma questão de segurança, e acho que eu confirmo o e-mail, aí eles vão e recebem, abrem a nova página para me confirmar algumas coisas, e a partir daí eu já tinha acesso à edição normal. Inclusive, eu não, porque assim, quem gerencia mais essa parte administrativa, quem sabe mais sobre a parte de como está funcionando as diretivas de segurança, é o Paulo Henrique de Santana, que foi quem inclusive implantou o site. É ele quem cuida mais dessa parte. Agora, assim, eu fiz como fosse usuário comum, eu entrei lá, cadastrei normal, eu recebi no meu e-mail, e eu, inclusive, editei várias partes lá sobre a nova diretoria, sobre eventos que iam acontecer de software livre no Brasil. Eu atualizei, coloquei vários eventos lá, inclusive, tá bem assim, atualizados. Pronto, no final aqui do evento a gente faz. E a ideia é justamente essa, que cada um pode estar entrando na página e colocando os dados do seu centro acadêmico, pode estar editando alguma coisa, por exemplo, algum evento de software livre, porque, queira ou não, o Brasil é muito grande. Às vezes tem um evento que vai acontecer no Paraná, ou em Tocantins, na Amazônia, que a gente não tem como estar tendo acesso, às vezes, direto para estar sabendo o que está acontecendo. E a ideia é justamente que o estudante lá da Amazônia, de Roraima, da Bahia, ou do Rio Grande do Sul, de qualquer lugar do país, possa estar acessando o site, cadastrando eventos que estão acontecendo, possa estar cadastrando o seu centro acadêmico, possa estar cadastrando o que achar necessário no site, contribuindo, assim como acontece no Wikipedia, né, que as pessoas podem publicar os seus artigos enfim, de uma forma que não fique essa ideia de que a ENEC é uma diretoria que manda e tal. A gente defende muito, enquanto diretoria, e acho que enquanto executiva, os estudantes que fazem parte da lista de discussão,
a gente defende muito a horizontalidade, que é todos os estudantes tenham o mesmo papel importante de construir a executiva. Inclusive, um dos pontos que a gente nem colocou aqui, mas que a gente vem discutindo internamente e vai lançando a lista por agora, é a criação de representações da executiva em cada universidade, e que cada estudante possa estar meio que no núcleo da ENEC, por exemplo, a ENEC Conquista, ou ENEC São Paulo, ou ENEC USP, ENEC, para que eles possam realmente se sentir representados e que possam ter essa representação, e depois a ideia é começar a organizar as regionais, que seriam os congressos dos estudantes, mas de cada região, de cada estado ou região, a depender, porque tem estado que é grande, dá para fazer um congresso só, mas tem outros que são pequenos, realmente se juntam para fazer uma regional com mais de um estado. Tem também a distribuição de cartilhas de software livre informativas, que a gente, inclusive, já distribuiu algumas que o Paulo tinha feito ainda de outra edição, a gente distribuiu no Latinware. Para o FISLI, a gente teve alguns problemas, não conseguiu trazer, mas para o congresso da SBC, por exemplo, e o do Latinware, a gente já vai estar distribuindo essas cartilhas, que são cartilhas informativas, que falam um pouquinho sobre a ENEC, mas o foco principal da cartilha é falar sobre o software livre, a importância da cultura livre, a importância que os estudantes de computação realmente defendam em cada curso, de que faz parte, a importância de defender não apenas a ideia do software livre, mas a ideia da cultura livre mesmo, a ideia de você não apropriar um conhecimento científico que pertence à humanidade a apenas uma empresa, e privar diversas pessoas no mundo inteiro que poderiam ter acesso a essa informação e estar evoluindo, inclusive, enquanto humanidade, não enquanto apenas ciência, mas pensando enquanto humanidade, sociedade, enquanto ciência também, que essas pessoas tenham acesso realmente a essas informações. Então, o software livre é um desses meios de acesso à cultura da informação, à cultura da liberdade da informação. Outro meio que é o que a gente tem defendido atualmente também é o hardware livre, que, na verdade, veio do software livre, né? É uma vertente da cultura do software livre, que hoje em dia está sendo bastante divulgado e que a gente tem defendido. A gente tem incentivado também aí a organização de caloradas livres. O que são essas caloradas livres? Geralmente, a cada ano, nos cursos diversos cursos de universidade de nível superior, o pessoal tem aquela recepção dos calouros, que alguns fazem trotes, outros não fazem, mas enfim, a ideia da calorada livre é incentivar os centros acadêmicos, inclusive lá em Vitória da Conquista e em outros lugares do Brasil aconteceu a criação dessas caloradas livres. O que seriam essas caloradas livres? Seriam espaços mesmo para divulgação do software livre, para os calouros que estão entrando no curso, porque geralmente são as melhores pessoas para você estar divulgando, porque estão entrando no curso, às vezes, sem saber nada sobre o que é a graduação no curso de computação, sem saber o que ele vai fazer ali, e você está já colocando a importância da cultura livre, já está começando desde o primeiro semestre a utilizar ferramentas livres, geralmente facilita, porque quando o estudante já passa de um certo tempo acostumado a mexer com ferramentas proprietárias dentro do seu curso, e não tem contato nenhum, a resistência dele à mudança é bem maior, porque existe uma teoria aí de resistência à mudança de sistemas, que é a resistência a sistemas computacionais, que fala justamente isso, que quanto mais tempo a pessoa demora para entrar em uma ferramenta, maior resistência ela vai ter àquela ferramenta, caso ela já tenha utilizado uma parecida. Então, a ideia dessa caloradas livres é justamente incentivar meio que esses cursos, entre aspas, para os calouros na área de computação, para estar disseminando sobre o software livre e outras bandeiras da executiva também. E aí fala também que a partir do Enem 2003, que foi o que o Laís falou, que foi quando a gente começou realmente a defender a bandeira do software livre. Inclusive, no final a gente coloca a importância muito grande de quem está aqui. A gente esperava que tivesse, inclusive, mais pessoas do FISLI estarem presentes na questão dos congressos de computação e da ENEC, para realmente defender essa continuidade da bandeira do software livre, que a gente considera muito importante, inclusive as diretorias antigas da ENEC também, mas que a gente vê cada vez mais, pela diversidade de cursos que existe e de diversas coisas que a gente vê no Brasil, tem sido cada vez mais questionado assim, sobre o software livre, e a gente tem defendido, mantido essa defesa do software livre, mas a gente, às vezes, acha que a importância do estudante que também defende o software livre estar presente nesses congressos e nesses espaços das listas e outros, é justamente por isso, para que a gente possa realmente estar pautando o software livre de uma forma mais unida entre os estudantes realmente que pautam essa necessidade. É a questão que o pessoal coloca também sobre
correlação de forças, né? Assim, a gente sabe que diversas empresas aí, elas realmente financiam diversas universidades, que a gente, inclusive, um Enecoop que a gente está organizando, a gente tem algumas dificuldades, porque diversas empresas que patrocinam coisas dentro da universidade, elas querem ter o seu retorno e elas, às vezes, querem colocar a sua marca e o seu produto e o que for, mesmo que proprietário, dentro de qualquer coisa, inclusive, às vezes, dentro da executiva. E, como a gente sabe que, muitas vezes, o movimento de software livre pauta essa questão da colaboração e da união, isso que a gente, a importância que a gente vê do espaço de estar presente no FIS e em outros eventos de software livre, é justamente para angariar pessoas, realmente, militantes do software livre, para estar militando o software livre dentro da INEC, realmente está discutindo essa necessidade. Nos cursos de computação também está disseminando sobre o software livre. Você ia fazer uma pergunta? Programas construídos são em software livre. Não é 1%, não é 40%, 90%. E o que eles vão falar? Que software livre não é mercado? É o ranking da TIOB, vocês podem olhar depois. Sim. Assim, em termos de argumentos, a gente tem bastante argumentos. Agora, o que a gente coloca é a questão de que nem todo estudante de computação, ele meio que gosta do software livre e utiliza o software livre e nem quer, às vezes, que defenda. Por exemplo, uma argumentação que a gente já viu bastante acontecer, o pessoal fala, não, que a gente tem que representar, aquela ideia vaga de que a gente tem que representar todo mundo, e não pensar realmente em ideologias que a gente tem que ter necessárias para os cursos. Não o que a gente quer, mas sim o que os estudantes pensam. E muitas vezes o discurso muito que aparece nesses congressos de computação contra o software livre é aquele discurso de mas nem todo estudante de computação gosta de software livre, inclusive são poucos estudantes de computação que gostam de software livre, e a gente não pode colocar porque assim, hoje a executiva ela defende que de forma majoritária a organização do congresso de computação tem que ser baseada em software livre. Tem que ter diversas áreas para representar todos os estudantes de computação, porque é o que a gente acredita ser necessário. No entanto, essas áreas elas podem estar vinculadas ao software livre, porque o software livre ele pode estar em tudo, ele pode estar em robótica, ele pode estar em desenvolvimento de jogos, ele pode estar em engenharia de software, ele pode estar em qualquer área da computação. Então, a gente defende que a INEC ela tenha diversas áreas para representar todos os estudantes, mas que o máximo possível dessas áreas sejam vinculadas ao software livre, para a gente ter uma representação realmente massiva do software livre nos eventos. E o que muitos estudantes defendem muitas vezes é que isso restringe o estudante que não gosta de software livre de estar participando do congresso, porque ele quer aprender sobre ferramentas proprietárias e no congresso ele acaba não aprendendo. São, assim, justificativas bem, digamos assim, evasivas e sem argumentação teórica. Eu concordo com você, inclusive eu tenho diversas argumentações teóricas de por que utilizar software livre nas universidades, que inclusive é o dinheiro público sendo utilizado, não poderia ser para uma forma proprietária, mas sim para uma forma livre, até para o próprio país. No entanto, são discursos que vêm crescendo e assim, a gente tem uma preocupação, inclusive de chamar o pessoal do software livre para estar participando dos congressos de computação justamente por isso. Porque, queira ou não, como eu falei inicialmente, são os delegados quem definem as pautas, por mais que a gente tenha argumentação, tenha teoria, se eles tiverem uma maior quantidade de delegados numa assembleia, por exemplo, da executiva, e eles pautarem um debate que não seja teoricamente forte, mas que seja... que alcance os estudantes, mesmo que de uma forma rasa, e eles tiverem lá, por exemplo, a maior quantidade de delegados para votar, infelizmente, por exemplo, eles podem tirar a pauta do software livre da INEC, da defesa da INEC. Apesar de que, provavelmente, os diretores, se tiver alguns dos que estão aqui, vão continuar pautando o software livre, independente da INEC estar pautando ou não, mas eles podem estar fazendo essa pressão, assim, que a gente tem visto crescer mais a cada Enecoop, justamente porque eu falei, por exemplo, na UFMG a gente tem essa dificuldade, inclusive agora a gente está dialogando com o pessoal da organização do congresso, do Enecoop, porque lá eles têm Google, NVIDIA, diversas empresas de software proprietário, Microsoft e outras dentro da universidade e com incubadoras de software em Belo Horizonte inteira. Então eles às vezes têm essa dificuldade de entender a importância do software livre. Por isso que a gente colocou isso que você perguntou. Mas a Google, não, que eu saiba, ela não produz nada em programa proprietário fechado. Ela só é uma empresa que é um startup de outros softwares livres,
Mas até o DevDay, eles meio que puxaram o C# para o lado. Entendeu? Assim, a Google eu não considero uma empresa de código fechado, eu considero uma empresa que trabalha com software livre, porém que não segue uma ideologia mais IRTA, mais para cima de proteger a ideologia. Ela é uma empresa, mas tudo que ela produz, eu não conheço nada nela feito com código fechado. Se vocês conhecerem, é até bom para falar, porque daí eu poderia dar uma pesquisada, mas a priori, nada do que eles fazem é com código fechado. A maior parte deles é em Python, eles usam MySQL, Postgres, IHBase, Hadoop para banco de dados, eu não vejo nada lá. O Oracle, mas o Oracle não dá para grande escala, não tem outro banco de dados que dê para usar. Então eu não vejo nada deles de software proprietário. Eu vejo uma empresa que trabalha com software livre, mas que tem uma posição não muito legal. Mas eu não vejo uma empresa proprietária. Os caras metem o pau nela, mas tirar Google e tirar Apache, metade do software livre que são produzidos que os caras usam, Redis e tal, cai junto. Porque ninguém aqui está doando para a empresa de software livre, muito pouca gente doa. Então, essas empresas grandes, elas injetam dinheiro. A NVIDIA injeta dinheiro, a Intel injeta dinheiro. Infelizmente é assim, a gente tem que seguir um mundo que é complexo. Você não quer trabalhar, você não pode ficar, se você quiser se dedicar ao software livre 24 horas por dia, que é para fazer um software bom, você tem que ganhar por isso. E é bom que ganhe, porque você está fazendo isso para todo mundo. Agora, se tem uma empresa como a Google por trás, ela pode ser o anjo, pode ser o demônio, pode ser o que for. Mas é uma das poucas que é nossa amiga. Se tirar a Google, tirar a Apache, tirar o tal, vai ficar a Microsoft de volta. É uma coisa complexa. Eu sei. É porque assim, geralmente a gente tem um discurso, inclusive, que a gente debate na parte de software livre da executiva, que é sobre a diferenciação entre software livre e open source. Apesar da gente achar que o software open source está muito mais próximo ao software livre e tem um diálogo muito mais paritário do que o software proprietário, que é totalmente uma aversão ao software livre, inclusive que a gente acredita que tem esse debate. Mas o software livre é um pouco diferente do open source. Na verdade, a Google, na maioria das suas ferramentas, ela utiliza softwares open source, que são de código aberto, mas tem algumas restrições sobre a questão realmente da cultura livre. Não que a gente não dialogue com essas empresas que trabalham com open source, mas a gente tem, inclusive, feito debate sobre isso. Inclusive, tem uma palestra que a gente vai participar, que vai falar mais ou menos sobre isso, aqui no FISLI, sobre o open source e sobre o software livre. Assim, mas voltando às questões mais propriamente do Erecomp, não sei se vocês queriam falar sobre alguma coisa sobre estudantes. Então, só o que a gente estava ressaltando é que é o seguinte, a repulsa dos estudantes, da postura dos estudantes enquanto organização para o tema software livre. O que a gente estava colocando acerca do próximo Erecomp é o seguinte, a gente vê que o pessoal da UFMG, por exemplo, ele citou que existem algumas empresas, inclusive dentro da faculdade, só que a grande problemática é a postura dos estudantes que estão organizando para tratar da pauta de software livre. Alguns estudantes da coordenação do evento dialogavam com a gente, argumentando que a fundamental importância do evento é trabalhar com o mercado e com o empreendedorismo, e o software livre ele devia ser um tema a mais tratado pelo evento, sem real importância. E é isso que é a grande problemática, é uma repulsa de todos os estudantes, de grande parte dos estudantes de computação. Em meu curso, por exemplo, em Picos do Piauí, eu acho que 90% pelo menos dos estudantes, eles usam software proprietário e eles têm uma repulsa muito grande ao software livre. É isso que a gente tenta quebrar, tentando levantar a executiva, quebrar essa repulsa que os estudantes têm. Vamos falar agora. Passando agora para o próximo ponto, acho que inclusive esses debates, caso você queira, tem a questão da lista de discussão que a gente vai falar também, que é bem interessante, porque você pode se cadastrar na lista de discussão e questionar algumas dessas questões, inclusive questionar coisas que devem ser feitas na executiva, interessantes, porque a construção, como a gente falou, é colaborativa. A gente só é a mesma forma de representar, de estar presente nos eventos, mas qualquer estudante, por exemplo, como o Matheus, e tem outros aqui também, o Maior, que estaria na mesa também, mas ele ficou ali. Eles não fazem parte da diretoria, mas eles se dispuseram a estar vindo para compartilhar. A gente teve uma reunião aqui antes de começar e tal, explicando direitinho. E é isso, cada um pode contribuir e participar da executiva, independente de ser diretoria ou não. Que essa é a importância, na verdade. Assim, a gente falou sobre algumas ações, né, da ENEC que a gente tem tido nessa área de software livre. E aí a gente pode passar sobre os debates que estão abertos hoje no curso de computação, na verdade sobre a executiva, sobre a questão da matriz, a importância da matriz curricular dos cursos de computação,
Porque assim, como a Laís explicou, na verdade a executiva passou praticamente 3 anos sem existir, porque no ano de 2010, eu estou em dúvida agora, mas acho que foi 2010, entre 2010 e 2012, 2010, 11 e 12, entre esses anos, o único congresso que teve de computação foi 2011, mas não foi organizado por uma executiva, foi organizado por alguns pessoas que faziam parte da executiva anteriormente, falaram, não, a gente não pode deixar a executiva morta, a gente tem que reativar, mesmo que a gente não participe só para tocar. E aí fizeram um congresso de decisões de computação em 2011, junto com a SBC, foi meio que uma parte lá dentro da SBC, só mesmo para reativar a executiva, para realmente estar lutando por essas questões. No entanto, foi eleita uma diretoria, só que essa diretoria, alguns estudantes foram para o exterior, outros foram cuidar dos seus cursos e foram desaparecendo. A executiva, assim, em termos de, quando a gente conversa com as pessoas, inclusive uma das assistentes hoje, que fazia parte dessa executiva, ela disse que ela praticamente ficava sozinha, porque todo mundo foi fazer alguma coisa e meio que sumiu, e a lista também, a discussão ficou um pouco parada. E por isso que a gente fala a importância de ser colaborativo e trabalhar de forma horizontal dentro da lista de discussão, para todos os estudantes de computação, essa questão de não ficar apenas na mão da diretoria e realmente ter estudantes que possam tocar, independente de ter diretoria ou não. Levantar a entidade em cada universidade, em cada estado, para que realmente possa ter um maior número de representação. E naquele momento, a executiva praticamente se desfez novamente. No ano de 2012, não teve congresso de computação novamente, que era para ser em Salvador, e aí não aconteceu. E aí ficou praticamente 3 anos sem diretoria da ENEC, e a gente voltou a reativar agora no congresso de lá de Vitória da Conquista. A gente achava importante reativar a executiva, voltar a discutir as pautas importantes dos estudantes de computação nos cursos, que a gente vê que são diversas pautas e muita coisa para se discutir, muita coisa para se realmente lutar pelos estudantes de computação. A gente decidiu fazer o congresso de forma meio que sozinhos, a gente não sabia como organizar o congresso, mas a gente sabia que era importante ter um executivo, importante organizar um congresso. A gente procurou uns ex-presidentes da ENEC, e a lista de discussão também, a gente sugeriu que fosse lá, e teve a eleição, a gente passou, enfim, organizou, e foi eleita a diretoria, e a partir de então a gente vem tentando reativar. O que a gente fala sobre essa reativação é que nem a gente dá o exemplo, é como se fosse uma criança, meio que a executiva ela já tinha uma trajetória de caminhada muito grande de ex-diretores, e queira ou não, a diretoria vai passando o acúmulo das conquistas e das necessidades de um para o outro. Então, você vai acumulando meio que aquelas experiências de vários anos seguidos. Inclusive, a gente defende que o mais importante hoje é a gente conseguir defender o software livre, realizando o congresso de computação e elegendo uma nova diretoria para que a gente realmente dê continuidade a esse trabalho da executiva no Brasil. E assim, meio que a executiva está como uma criança, ela está nascendo novamente nessa questão da luta. E voltando a discutir algumas coisas que já foram discutidas, mas que hoje a gente vê que depois de 3 anos desativada, com certeza a discussão deve ser completamente outra. Às vezes algumas coisas elas permanecem, mas geralmente em um percurso de 3 anos na situação atual do nosso país, elas meio que mudam bastante algumas coisas. Então, a gente voltou a discutir sobre a matriz curricular dos cursos de computação. Inclusive, a gente tem aberto essa discussão na lista para o pessoal estar participando, sobre os problemas que os estudantes têm tido com as grades curriculares do curso de computação, e a importância, inclusive, enquanto matriz curricular, que a gente defende, que a gente, inclusive, tem tentado dialogar com a SBC e com de ensino, SP de ensino, esqueci o nome. Entidade de ensino. Eu falei agora sobre a entidade de ensino que representa o MEC, sobre a questão de se colocar realmente uma prioridade nas grades curriculares, porque geralmente tem diversas descrições em grades curriculares de o MEC não meio que exigir, mas porque exigir seria uma coisa muito autoritária às universidades que têm suas independências e autonomias, mas meio que sugerir aos cursos de computação, nas suas grades curriculares, que os professores ao menos utilizem uma ferramenta de software livre, por exemplo, nas suas disciplinas. Porque o que acontece muitas vezes nos cursos de computação, que os alunos têm reclamado na lista e pessoalmente, é que diversos professores têm, por exemplo,
só utilizam uma ferramenta proprietária para banco de dados, por exemplo, ou diversas outras disciplinas que tem durante o curso, só tem ferramenta proprietária. E o estudante que às vezes defende software livre tem essa dificuldade de se manter utilizando software livre, porque ele é obrigado a instalar, por exemplo, o Windows, para instalar uma ferramenta proprietária que muitas vezes o professor, inclusive no meu caso, na minha universidade já aconteceu, passa o software craqueado para você, que é uma pirataria que a gente vê nas universidades, inclusive a gente viu agora até um artigo de um estudante sobre isso, sobre a pirataria acadêmica que vem acontecendo, que vai até para além da discussão do software livre. E realmente o MEC se posicionar enquanto apoiador, pelo menos enquanto apoio, aqui nas grades realmente tenha uma descrição sobre isso. Ele não pode obrigar, porque seria contra a autonomia das universidades, mas que realmente ele possa se posicionar enquanto apoiador do software livre nas universidades. Tem aí sobre a regulamentação da profissão também, que é um debate que já atrai muitos estudantes da área de computação e que a gente tem voltado a discutir, porque já se foi discutido várias vezes em congressos de computação sobre a regulamentação da profissão, porque as entidades hoje que debatem a regulamentação da profissão é o sindicato dos trabalhadores da área de computação, que é a FENADADOS, tem a SBC também, que debate a questão da regulamentação, e a ENEC. São geralmente as três entidades que, por diversas vezes, já teve, inclusive, debates e mesas organizadas pelas três entidades para se debater com os estudantes, profissionais e professores e diversas categorias da área de computação sobre essa regulamentação, os pontos positivos e negativos. Não debater apenas vamos regulamentar ou não, mas debater, se houver regulamentação, que tipo de regulamentação a gente quer, com que parâmetros de regulamentação, quais são os princípios que a gente quer dessa regulamentação. E o mais novo que surgiu aí, inclusive, que é sobre o Marco Civil, que inclusive a gente colocou lá no site, que a gente não tem ainda uma posição definida sobre o Marco Civil, apesar da gente entender que, por exemplo, a neutralidade da rede é uma coisa muito importante e que como o próprio criador da internet, o Tim Berners-Lee, defendeu, que a internet ela deve ser feita para os usuários e deve sempre privilegiar os usuários. Não como vem acontecendo ultimamente, com diversos casos de invasão à privacidade e outras coisas das pessoas sem autorização, que são coisas gravíssimas, e que o Marco Civil seria uma coisa importante para o próprio Tim Berners-Lee colocou. É uma forma, na verdade, de você regulamentar de forma... Ele colocou que seria importante cada país regulamentar e que tivesse uma regulamentação realmente internacional, que desse direitos, não seria uma regulamentação para controlar, seria uma regulamentação para dar direitos aos usuários, a sua privacidade, direitos que muitas vezes a gente vê a contratos de operadoras de telefonia que sejam realmente cumpridos, como eles estão lá no contrato, assim, apesar da gente reconhecer que diversas problemáticas foram adicionadas ao Marco Civil, e a gente não esconde, inclusive, assim, é um debate que é novo para a executiva, a gente tem que começar a discutir sobre o Marco Civil quando a gente assumiu a executiva. Esse debate do Marco Civil já vinha andando há um bom tempo. Se tivesse uma executiva há mais tempo, talvez a discussão já tivesse bem mais avançada, já teria uma posição pronta enquanto estudantes e executiva. Mas a posição vai ser construída realmente dentro da lista de discussão e na próxima Assembleia dos Estudantes de Computação, que a gente vai ter provavelmente lá uma mesa e um grupo de trabalho para se discutir o Marco Civil e que Marco Civil a gente quer, porque a gente sabe que o Marco Civil, boa parte dele nasceu dentro das comunidades de software livre, inclusive já vi em FISLI, que teve discussão sobre Marco Civil e outros eventos de software livre também. No entanto, a gente sabe que desse meio termo, de sair daqui até você chegar a essas discussões no Congresso Nacional, nas câmaras dos deputados, muitas distorções do que era necessário para o Marco Civil foram alteradas. Muitos dos princípios que se tinha foram alterados até por questões de negociações entre partidos. Então, a gente, enquanto entidade que representa os estudantes e que vão ser afetados diretamente, enquanto usuários e enquanto estudantes também de computação, a gente vem meio que tocar nessa discussão sobre o Marco Civil e a importância de se discutir o Marco Civil para os cursos de computação. Aí agora a gente vai passar o último slide, que é sobre as dificuldades gerais e as dificuldades atuais que a gente tem enfrentado. Tem a baixa adesão de estudantes de todo o Brasil, que na verdade é uma dificuldade já de várias diretorias anteriores da executiva, que por conta do tamanho do país,
é difícil realmente se organizar e ter uma adesão grande dos estudantes. Assim, e a gente chama os estudantes para a discussão de meios novos de discussão que realmente atraiam mais os estudantes de computação, para que a gente possa ter uma representação massiva de diversos estados. A baixa participação nos inscritos na lista, a INEC-L, né, que é a lista de discussões que a gente falou várias vezes nela aqui durante esse espaço. A falta de atualização do site da INEC, assim, a gente tem tentado resolver com o pessoal da diretoria atualizando, mas seria importante que com a adesão dos estudantes do Brasil tivesse atualização maior, porque a gente entra em contato com os CEAs, mas nem todos os CEAs, por exemplo, do país, a gente consegue entrar em contato. Então, se a gente conseguisse ter uma adesão maior dos próprios CEAs, estarem participando e editando e adicionando seus dados lá e informações sobre os cursos, seria interessante. A ausência de parte da diretoria da INEC em alguns eventos de software livre, isso aqui a gente não é de hoje, dessa diretoria. Inclusive, essa diretoria, a gente conversando com os diretores, veio até mais do que outras diretorias, geralmente vinha bem menos, vinha 2, a gente teve aqui em torno de 5 representantes de uma diretoria, que é em torno de 10 pessoas, a gente teve uma adesão até, não o quanto a gente queria, que o objetivo inicial era que a diretoria toda estivesse presente, mas a gente vê essa dificuldade de que o estudante é eleito, por exemplo, para a executiva, mas inclusive alguns estudantes já saíram, porque lá em seu estado ele tem algumas dificuldades, ou passou em algum concurso, ou saiu da universidade, enfim, N coisas, inclusive que a gente vai discutir numa próxima assembleia que vai ter daqui a algumas semanas, inclusive a gente está convidando já todos os estudantes que quiserem participar e construir a executiva. A gente vai estar divulgando no site da INEC, a data e diversas coisas, em páginas de diversas redes sociais, diásporas e outras redes sociais também não livres e outras coisas, divulgando sobre essa assembleia, e os estudantes que queiram realmente construir podem também estar participando enquanto diretoria, porque como tem alguns cargos vagos também, a gente pode estar fazendo essa nova eleição de pessoas para estarem atuando dentro, e independente se a diretoria não, pode continuar atuando também na sua universidade. E as dificuldades mais atuais que a gente tem aí, foi o que a gente comentou, foi sobre a questão da baixa adesão do movimento de software livre no último Congresso de Estudantes de Computação. Acho que foi uma coisa que a gente tirou de realmente estar procurando os grupos de software livre, os eventos de software livre, para divulgar cada vez mais sobre a executiva, porque a gente acha muito importante que os estudantes que debatem software livre estejam presentes nos congressos, porque são lá que são tiradas as deliberações sobre o que a executiva vai tocar como luta. A gente não colocou aqui, inclusive a Laís, ela faz parte da parte de mulheres da INEC, que defende a mesma questão de mulheres na tecnologia e nas comunidades de software livre, com a importância das mulheres, que a gente vê muitas vezes acontecer discriminação com algumas mulheres nos cursos por ser mulher, colocar que mulher não consegue programar, não consegue fazer isso, é feita para tratar de interface gráfica e não programar. Inclusive, na minha universidade, a gente vê que as melhores programadoras, os melhores alunos são mulheres. E a gente toca realmente esses debates sobre isso, mas o software livre, as pautas que a gente toca hoje são software livre, a importância das mulheres na tecnologia e nas comunidades de software livre, os debates sobre o marco civil, que a gente colocou aqui também, e a questão das grades curriculares dos cursos de computação e a regulamentação da profissão. Desses pontos, o que a gente trata com maior, digamos assim, relevância são realmente a questão do software livre, e das mulheres, são assim, das bandeiras, foram as que foram elencadas como as principais bandeiras, assim, não que as outras vão deixar de se lutar e tal, mas são as que a gente realmente dá um foco maior, porque a gente vê que a gente tem que andar bastante ainda nesse sentido. Porque assim, mesmo com toda a mudança, a gente está no século XXI, tudo isso, as mulheres ganhando sua independência, com tudo isso, ainda existe o preconceito contra as mulheres, contra a participação disso. Isso até... Quero convidar já para o próximo espaço que vai ter da INEC no dia 9, que é uma mesa de discussão sobre a participação das mulheres na TI e na comunidade do software livre. A gente vai poder discutir, mesmo com foco nisso, mas, voltando, contudo, todo o avanço, dito avanço da sociedade, do pensamento, ainda existe um preconceito muito grande da participação da mulher. Ainda existe aquelas famosas expressões, ela é mulher, mas até que é boa programadora. Entendeu? Existem expressões assim, tipo, como eu mesmo já sofri preconceito. Computação é coisa para homem. Então, são coisas que a gente precisa discutir para conseguir mudar. A gente está caminhando, está tendo um avanço, mas ainda é pequeno em comparação ao que era para se ter hoje. Hoje as mulheres são boas programadoras, sim, sempre foram boas programadoras. O primeiro programador foi uma mulher.
Já vi diversas coisas que foram mulheres que trabalharam e criaram. Existem muitas invenções por mulheres. Então, é o que a gente luta mesmo para discutir sobre isso, que a mulher ela é participativa, ela é da computação, ela é uma boa programadora e não é porque ela é mulher que ela não pode ser boa programadora. Entendeu? Assim, para finalizar, a gente vai ter uma assembleia, inclusive para falar sobre o próximo Enecomp, amanhã à noite, às 7h30 da noite. Quem quiser estar participando também, é só entrar no site, vai estar lá, tem lá, a forma tem lá um menu reuniões, que explica como você pode entrar, que é no canal do IRC, que você vai fazer o login e participar das discussões no canal do IRC, através do canal que tem lá, tem todas as informações. E é isso, a gente convida os estudantes para estarem realmente participando e construindo a executiva. O espaço aqui era justamente para dar essa iniciação do que é a ENEC, para os estudantes entenderem realmente a importância de estarem participando. Acho que a gente acabou o tempo, né? Mas não sei se dá tempo para fazer alguma pergunta, pelo menos, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Não sei se você... Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que, então, a gente está encerrado. Obrigado pela presença de todos e é isso aí. Vamos construir a executiva todo mundo junto. Valeu, galera.